Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou tentar iniciar pontualmente e, e depois a gente retoma algum assunto que eventualmente a gente já tenha abordado, porque, por incrível que pareça, uma hora acaba passando super rápido, principalmente quando a gente está falando de temas interessantes. É um prazer ter todos aqui conosco para rapidamente a gente falar um pouquinho mais sobre quais são as medidas que as empresas devem adotar aí para o retorno das suas atividades em decorrência da emergência de saúde pública internacional declarada por conta da Covid-19. Bom, eu sou a Ana Cândida, eu sou sócia do escritório da área de Life Science e Saúde, e tenho o prazer de ter aqui comigo os meus sócios, a Bel, que é sócia de tributário, mas com ênfase em previdenciário também, o Paulo Brancher, que é sócio da nossa área de proteção de dados e também PI e TI, e o Solon, que é nosso sócio, um dos nossos sócios da área trabalhista. Bom, toda vez que a gente fala de assuntos relacionados à Covid, a gente precisa ter uma análise muito holística de toda a regulamentação, né, de todos os impactos jurídicos que esse problema de saúde pública tem ocasionado, né? Então, não é só o cumprimento de regulamentações específicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, que devem ser observadas, e regulamentações específicas com relação à Covid, mas sim uma análise mais ampla com relação às medidas trabalhistas, às medidas previdenciárias, os aspectos de proteção de dados, ou a questões específicas de compliance e até mesmo de criminal, como a gente já abordou no nosso webinar de ontem, que foi um webinar super legal e que a gente falou um pouco mais em detalhes com relação a questões criminais, também de proteção de dados e de life science. Só para organizar um pouquinho como vai funcionar o nosso painel, eu vou daqui a pouco passar a palavra para os meus colegas, mas vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas por meio do nosso chat. A apresentação ela vai ser disponibilizada ao final, no nosso portal de notícias único, que é um portal em que a gente tem publicado muita matéria, muito texto, muito estudo jurídico sobre diversos assuntos, mas em especial sobre os aspectos jurídicos, os mais diversos aspectos jurídicos relacionados à Covid. Então, lá vocês vão conseguir obter bastante informações sobre esses temas, mas também a gente está aqui à disposição para responder as perguntas que vierem pelo chat. Bom, para deixar o assunto mais interessante, eu vou convidar meu sócio Solon para iniciar com as medidas trabalhistas. Bom dia a todos e todas. Sabe que a melhor situação que você pode se colocar é abrir um seminário logo após o almoço, né? É uma situação ótima, né? Por isso que eu fui escolhido para começar aqui, que é a melhor situação. Bom, nós temos aqui pouco tempo, eu vou direto ao assunto para a gente poder ter mais prazo para os debates, né? As perguntas podem ser enviadas pelo chat e nós vamos respondendo na medida do possível. Então, ao final, nós faremos um wrap-up para dar uma olhada nas perguntas. Mas, efetivamente, o que nós temos alertado aos clientes dentro dessa questão da retomada das atividades, né? A primeira coisa é o registro das medidas adotadas. Então, nós somos consultados e nossa assessoria tem que ter em mente o futuro, o que vai acontecer lá na frente. Quando tudo isso passar, eu costumo dizer que ninguém assiste filme, o judiciário, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato, eles olham foto, né? O que eu quero dizer com isso? Eles voltam no tempo e dizem assim, o que aconteceu no dia tal? O juiz quer ver o que aconteceu naquele período. Então, quando a retomada, o que aconteceu? É foto. Por isso que é muito importante a empresa manter um grande registro, um extenso registro das medidas que ela vai tomar em relação à retomada e à implementação de planos de contingência nessa questão do combate ao coronavírus, né?
O que é importante ter registrado? Tudo. Nós vamos ver hoje aqui durante a apresentação que esse tema vai voltar muito ao registro das providências tomadas e implementação de segurança. Eu costumo dizer que o sonho, né, do empresário deveria ser o seguinte: o empregado, o colaborador, terceirizado, o cliente, se sentir mais seguro na empresa do que na sua própria casa. E, melhor, voltar para a sua casa com recomendações que ele aprendeu na empresa. Ou seja, olha, lá na minha empresa, no meu escritório, na minha indústria, na fábrica onde eu trabalho, a recomendação é essa: ele vai lá ensinar a família, os filhos, né? vai repassar esse contingente social para frente. Dentro desse contato, desse extenso registro das informações, poucas empresas estão atentas a envolver o sindicato e a CIPA, né? O que eu quero dizer com isso? Uma facilidade que nós podemos ter é que as recomendações não partam de maneira unilateral, agressiva, chata, impositiva por parte da empresa. Se eu conseguir um protocolo assinado em conjunto com o sindicato, eu tenho não só maior forma de execução desse protocolo, como eu trago o sindicato para debater os problemas que eu estou enfrentando, os locais da empresa onde não estão atendendo aos protocolos. Eu sempre costumo dizer que na área da indústria, o protocolo de segurança já vem no DNA do trabalhador. O trabalhador já está acostumado com os protocolos, ele já usa equipamentos de proteção, máscaras, óculos de proteção, proteções, protetor auricular e assim por diante, né? Bota, higienização, ele está acostumado com aquilo. Em ambiente de serviços, vai ser muito difícil criar esta cultura. Então, o protocolo bilateral feito com o sindicato, através de um acordo coletivo de trabalho, através de uma recomendação, ele sempre ajuda a implementar esta cultura. E o envolvimento da CIPA é fundamental para registrar essas questões, analisar o que está sendo feito. Ninguém tem uma bula para isso. Mesmo sabendo que outros países estão alguns meses adiante da nossa situação, porque tiveram essa experiência anterior, nós não temos a certeza de que os protocolos que estão sendo realizados lá são os melhores ou infalíveis. Então a CIPA, ela cria esse fórum de debate. Aliás, ela foi feita para isso. Eu não preciso montar uma nova comissão, né, para analisar isso, um novo conselho. Claro, eu posso ter uma comissão de órgãos de gestão, mas a CIPA, ela está lá para esta função. Então, registrar, olhar o sindicato e a atenção da CIPA, eu acho que são recomendações fundamentais. Por favor. Bom, aí como é que eu faço um plano de combate a essa contaminação, né? Primeiro, ver quem são esses profissionais que serão envolvidos nesse plano. Então, a ideia é criar um mecanismo multidisciplinar, né, com participação de um médico ocupacional, de um engenheiro de segurança do trabalho, né, olhar o serviço especializado em segurança, engenharia, segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, o famoso SESMIT, né, pegar o pessoal de recursos humanos, desenvolvimento humano, operacional, né, e, em especial, o nosso escritório tem recomendado, justamente para que tenha esse registro, né, a assistência de consultorias especializadas em epidemiologia, ou assessorias em higienização, enfim, médicos que está, a área de saúde mesmo, pessoal da área de saúde que possa também assinar esses protocolos, assinar essas políticas, né? Ministério Público do Trabalho, por exemplo, em procedimentos de investigação que eu tenho participado, tem exigido isso de forma flagrante. Ah, mas espera aí, essa política saiu da onde? Alguém da área médica viu isso aqui? Vocês têm um respaldo da área médica para adotar essas políticas? Então, isso é muito importante. Mapeamento dos postos de trabalho, né? Então eu tenho que olhar, porque na empresa tem muitas situações. Eu vou dar alguns exemplos muito simples, né? Indústrias têm grande número de caminhões entrando e saindo em entrega de matéria-prima e levando produtos acabados, que a área de serviço não tem. Postos de atendimento ao público, recepção na área de serviço, recepção no prédio. Enfim, eu tenho que olhar os postos de trabalho, separar as que resultam de maior risco de exposição
e dar um reconhecimento de responsabilidade ali, né? Agregar valor e olhar como é que eu vou contribuir para isso. E aí eu preciso rever, né, os meus PPRAs, PCMSO, ou seja, eu tenho que fazer todo um plano de revisão desses documentos para contemplar também as medidas de higiene, de preparação, de exames que serão realizados, mesmo após a pandemia, o risco, o mapeamento de risco por exposição. A gente está recomendando a revisão desses procedimentos e também dos seguros, né? Pode seguir. Quais são as medidas estruturais que a gente está falando, né? Eu não vou aqui falar de álcool gel. Vamos começar pelos problemas mais comuns. Refeitório é o maior problema. Quando eu falo em refeitório, não é apenas o refeitório industrial. É também aquela copinha que eu tenho no escritório, é o refeitório que eu tenho no escritório, o restaurante. Né? Isso é um local de maior possibilidade de contaminação, segundo as estatísticas que estão sendo produzidas no Oriente e na Europa. Né? Então, o refeitório é um fator importantíssimo. Em segundo lugar, vem os elevadores. Elevador é um alto índice de risco. Então, alguns protocolos estão recomendando que no elevador só suba uma pessoa, que eu acho que é quase inviável. E outros estão falando em dividir o elevador em metro quadrado e meio de quadrados, né, e ver quantas pessoas podem ser observadas. Alguns falam em pôr no máximo 4 pessoas, uma em cada canto do elevador. Enfim, o elevador é um eixo. Aí você fala, bom, mas as pessoas podem subir pela escada, aí corrimão. Né? O corrimão passa a ser um probleminha, então tem que ter alguém limpando o corrimão. O terceiro ponto de atenção é limpeza de filtro de ar-condicionado. A ideia é aumentar naturalmente a ventilação do ambiente e tomar muito cuidado com a higienização de ar-condicionado. Ela tem sido um problemaço. A Coreia do Sul fez um estudo gigantesco sobre essa história do ar-condicionado e chegou à conclusão que se tivessem desligado os aparelhos de ar-condicionado no início da pandemia, eles teriam tido um retorno muito menor de incidentes de contaminação. Aí, barreira física, cortina de plástico, acrílico, né, contra a contaminação. Troca de lixeiras, então lixeiras que você tem que pôr a mão para abrir, torneiras com acesso manual, algumas empresas estão instalando dispositivos com pedal, dispositivos com sensor de presença, a abertura de portas com os pés, né, alguns estão colocando no canto esquerdo, baixo da porta, um metal para você pôr o pé e empurrar a porta. E assim vai, né? A sinalização é muito importante para estimular a dinâmica mínima de distância entre as pessoas. Fazer bidirecional, corredores para você não esbarrar um no outro. Vejam que são questões chatas de você conseguir conduzir, né? Eu estava conversando outro dia sobre um protocolo de um cliente que nós trabalhamos nele e nós encontramos algumas coisas muito sensíveis, por exemplo, estacionamento, né, vestiário, alojamento, armários, né, de uso comum, bebedouro, os bebedouros foram todos desligados, louçaria, geladeira de uso comunitário, braço de cadeira, tudo que é de uso comum, telefone, bancada, grampeador, que você pega do lado sem perceber. Né? Dá o grampeador não tem dono, né? Todo mundo pega, furador de papel. Então essas coisas têm que ser muito bem tratadas e cuidadas para a gente não ter maior contaminação. Por favor. Transporte fechado, né? O fretado fechado é um outro problema grande de protocolo de higienização. Então eu tenho que ter o uso desses equipamentos todos que eu falei tem que ser levado da entrada do empregado até a saída dele e também o transporte fretado. Importante eu ter protocolos de higienização periódicos no uso desses equipamentos. Por exemplo, teve um cliente nosso que instalou uma bandeirinha no posto de trabalho. O cara ele levanta a bandeirinha vermelha. A pessoa da higienização, homem ou mulher, vai lá e já limpa o ambiente. Aí aquela pessoa abaixa a bandeirinha.
e assim por diante. Toda vez que alguém sai do local, levanta a bandeirinha para o local ser higienizado. Locais de uso comum, é claro. Então, tem que tomar criar esses protocolos para ter método, ver qual é o produto que eu uso naquela limpeza. Temos que olhar os terceirizados das empresas de limpeza para criar um procedimento de higienização, olhar os produtos que essas empresas estão usando, né? E eu tenho que estimular essa cultura, né? Uma outra questão que nós temos visto bastante é a alteração da jornada de trabalho presencial, né? O que é isto? Primeiro, separar o pessoal de home office, né? Depois, os turnos. Aí, separar os turnos. Não permitir que os turnos se sobreponham. Que é uma dificuldade, porque na fábrica, por exemplo, os turnos se sobrepõem para a chamada passada da máquina, né? Onde o novo operário que chega pega aquela máquina funcionando e ele sobrepõe o turno. Então, como é que eu faço a higienização na troca do turno? Como é que eu faço para ter menos gente na troca do turno? Então, tudo isso tem que ser pensado nessa questão da retomada. Como é que eu vou fazer esse revezamento? Um cliente nosso fez um protocolo, para vocês terem uma ideia, dos chamados empregados-chave, dos key employee, né? O que eu quero dizer com isso? Normalmente, no setor financeiro, por exemplo, você tem lá um número 1 que cuida das finanças da empresa e um backup, o número 2. O que esta empresa fez? Os dois não podem trabalhar juntos no mesmo turno. Porque se aquele turno tiver alguém que transmita contaminação, pode contaminar os dois. E aí a empresa ficará sem o que employ naquela posição. Então ela está colocando os empregados, que são importantíssimos, e o seu backup, em turnos diferentes, em horários diferentes, com pessoas diferentes. Uma outra questão que a gente pode passar a vocês, que foi experiência vivida, né? Mudam as pessoas dentro do turno. Alguns clientes têm dito o seguinte: quando eu crio turnos de trabalho e as pessoas são as mesmas, aquele grupo cria um protocolo de segurança. Um cuida do outro. Quando você muda dentro do turno um monte de gente, esse protocolo de segurança fica menos seguro, porque as pessoas começam a fazer mais descontrole. Então, são coisas a serem pensadas. Por favor, mais um. Já falamos um pouco dos turnos, né, que era um ponto aqui do continue do slide, e o home office. Home office, o que nós temos visto? Embora durante a pandemia, aí, de acordo com a medida provisória, com a lei, ele seja compulsório, seja importante, possa ser compulsório e não bilateral, tem alguns pontos que precisam ser vistos. A política de home office precisa ser revista. A gente está recomendando meios aditivos de contrato de trabalho para prever a questão da responsabilidade de aquisição, manutenção, fornecimento de internet, infraestrutura que o empregado, o colaborador precise ter naquela prestação de serviço remoto. Então, tem que olhar tudo isso, né? E olhar também a opção de isenção ou não de controle de jornada, né? Então, eu tenho que verificar, por exemplo, eu não posso dizer que o sujeito está em home office, que ele é hipersuficiente, mas que ele tem que fazer banco de horas comigo, né? Ou eu reduzi a jornada e o salário do cara e boto ele em home office e exijo dele 8 horas por dia. Então eu tenho que ter um controle e ver qual é a opção de controle de jornada que eu vou ter ou não no empregado trabalhando em home office. E também uma questão de proteção de dados. Quer dizer, as pessoas têm nas suas empresas um serviço de segurança gigantesco de proteção de dados, e aí o empregado na sua casa, ele usa a mesma internet ou o mesmo cabo de conexão, né, Wi-Fi, enfim, Bluetooth, etc., que o filho usa para praticar videogame com um cara na China, né? Então, quebra todos os protocolos de segurança e você tem que saber, dependendo da informação privilegiada que possa ter naquele computador, o uso de firewall, enfim, as obrigações que o empregado tem que ter para manter a segurança e a proteção de dados. Por favor. Então, o que nós estamos recomendando? Uma revisão dessas políticas de confidencialidade, de tratamento de dados, usar os equipamentos próprios, se você tem política, né, de uso de dispositivo pessoal, né?
todos os registros que você faz com os documentos. Então, a ideia é fazer uma reclassificação disso, é olhar isso e ver quem são. Outra questão é grupo de risco. Nós temos que priorizar em home office em grupo de risco. E menores de 18 anos também é um grupo de atenção. Como é que eu vou tratar essa questão do home office para estagiários, para aprendizes, e tem todo um mecanismo que precisa ser revisto. Agora, o que é importante? Plano de comunicação. Isso para nós tem sido prioridade no mundo, né? O empregado, o colaborador bem informado, ele é muito importante. Então você tem que ter uma cultura na empresa que o colaborador use, né, e divulgue apenas informações confiáveis sobre o assunto. Nós estamos lotados de fake news que dão um registro enorme de plugs na internet, né, de likes. A gente tem que tomar cuidado para que, se a empresa usa um canal de comunicação, que ela repercute informações públicas, que ela repercute informações sérias, de origem crédula, né, de origem tecnicamente correta, eu tenho que fazer isso e isso é importantíssimo para que eu possa atingir os trabalhadores com as informações corretas. Então, uma outra coisa que nós recomendamos e temos visto em empresa funciona muito bem é implementar canal de comunicação. Esse canal de comunicação, ele é um canal de dúvida, né, e um canal de denúncia. Então a gente sempre fala, olha, recomenda dúvidas, recomendações e denúncias. Quer dizer, um canal em que o empregado possa ter lá um número, um telefone, um e-mail, enfim, que ele possa se comunicar e ter a informação correta sobre o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele está vendo. Esse canal de comunicação é muito importante. Cuidado com a exclusão digital. Você deve ter na sua indústria, na sua empresa, várias pessoas que não têm e-mail, né? Várias pessoas que não têm internet em casa. Então eu tenho que ter uma forma de comunicação, ou por cartazes, que embora seja hoje pequeno, pouco utilizado, volta a ser importante, né? O WhatsApp de celular. Tem que ter um critério de apoio dos trabalhadores, que nessa época é uma época de muito pouco acolhimento. Então, você ter o canal, ele sempre é importante e ele funciona. E tomar cuidado com as postagens na rede social. Então, um monitoramento de redes sociais é muito importante, porque aqui eu posso ter muito problema. Hoje em dia o pessoal filma tudo, né, apresenta tudo nas redes sociais, você pode ter um risco reputacional muito grande. Pode seguir, por favor. Bom, aí vem a história dos protocolos de exames de checagem rotineira e condição de saúde. Esse eu acho que é o ponto mais polêmico. Nós temos falado que, além desses protocolos, quem que são passíveis de utilização ou de seguir esses protocolos? Os nossos colaboradores, empregados, autônomos, prestadores de serviço, terceirizados, portanto. Aí você tem o pessoal de logística e transporte que entra e sai da sua empresa o tempo todo. Eu vou dar um exemplo, né? Nós estamos com um cliente que, na hora do almoço, as pessoas não saem mais para almoçar. O pessoal pede lanche pelo Rappi, pelo iFood, pelo Uber Eats, etc. O que vai acontecer aqui? Quer dizer, como é que eu vou atender essa demanda? Aonde vai jogar esse lixo descartável? Como eu vou higienizar esses produtos que entram na empresa? Então você tem lá 500 colaboradores no escritório. Na hora do almoço, 450 pedem lanche. Pedem almoço pelo Rappi, pelo iFood, pelo Uber Eats. E aí, como é que eu faço? Como é que vai entrar esse pessoal? Onde é que esse pessoal vai lá na portaria deixar o lanche? Eles vão subir, não vão subir? Então tem que ter protocolo de logística e transporte dentro da empresa. Bom, o que a gente entende como recomendável? A maioria das empresas está monitorando temperatura, está criando protocolos de empresas com triagem, né? Já vou chegar lá, já sei mais ou menos as perguntas, né? E aí você começa a criar uma série de dados médicos das pessoas envolvidas. Então, cuidado.
esse o Paulo vai falar um pouco disso, mas é extremamente sigiloso, é um dado sensível, né? Eu tenho que criar um protocolo de garantia desse sigilo desses dados, que eles só sejam acessíveis posteriormente por médicos ou profissionais da saúde. Quando eu peço um questionário sobre sintomas, sobre contágio, eu vou pedir diariamente, talvez em trocas de turno, semanalmente. A empresa tem que ver como faz isso. Mas o mais importante é como eu vou arquivar isso. Então, alguns clientes, por exemplo, criaram aplicativos. O sujeito no celular, antes de ir para o trabalho, ele preenche ali o aplicativo do questionário e manda. Colocamos a sugestão de que se utilize não o nome da pessoa, e sim o número de matrícula da pessoa na empresa. Por quê? Porque esse dado vazando, eu não tenho o nome das pessoas. Quer dizer, a exploração desse dado vai ser muito mais difícil por um hacker, por alguém mal intencionado. Algumas empresas estão fazendo um mapeamento de empregados que residem com profissionais de saúde. Então, eu sou casado com uma médica, eu fico em casa trabalhando em home office. A empresa tem recomendado isso, né? Meio que desencorajando esses empregados a trabalhar em outros ambientes. Aí os testes, né? Falando um pouco disso e entrando um pouco na polêmica. Testes tem sido um campo cinzento importante. O que eu tenho recomendado? Né? Primeiro que o teste decorre do exercício da função em regra no direito. Então eu falo assim, olha, vamos pegar o que a gente chamava até pré-Covid do background check. Né? Puxa, eu posso fazer teste de uso de droga, estou dando um exemplo antigo, né? De uso de droga para empregado, a jurisprudência diz que não. Ah, mas e se ele for comandante de avião? Ah, aí talvez você possa. Tem precedentes nos Estados Unidos que exigem esses testes dos comandantes de aeronave. Então, aí eu estou falando do exercício da função. Por que eu estou dizendo isso? Se eu tenho um ambiente hospitalar, é óbvio que as autoridades, a jurisprudência, vai seguir no caminho de achar que é normal, usual, é cultura eu exigir testes nas pessoas que trabalham na área de saúde, porque o índice de contaminação pode ser estrondoroso. Então, eu exigir esse teste protege não só a pessoa que trabalha na área de saúde, como a prevenção e o tratamento antecipado, como também protege os pacientes. Mas até então não há uma regra impositiva de testes. Se você olhar, a Ana pode falar isso, embora ela seja moderadora, depois ela pode aqui contribuir, não há uma regra impositiva de elaboração de testes. Portanto, eu posso colocar nos meus protocolos a exigência dos testes, mas o que nós estamos recomendando é que se faça um consentimento, de novo, né, o registro, que se faça um consentimento do empregado, principalmente em exames testes sorológicos, né, em que depende de um profissional da área de saúde, um laboratório, etc. A ideia é sempre coordenar a exigência desses testes ao interesse público. Então, veja, não é um capricho do empregador nem uma forma de discriminação, é um interesse público. As normas trabalhistas, elas têm, nas chamadas NRs, as normas regulamentares de segurança e medicina do trabalho, elas têm critérios que eu posso até chegar à conclusão de que a exigência do exame pode ser feita pelo empregador no estado em que nós estamos. No exame periódico, por exemplo, né? Ou até no exame demissional. Mas aquele empregado que se recusa efetivamente, por exemplo, a um exame sorológico, dificilmente você vai ter uma ordem judicial que determine isso, a menos que você tenha um procedimento ou por exercício da função ou por alto índice de contaminação, e aí você vai ter uma ordem judicial. Mas o ideal é que tenha o consentimento do empregado e se faça isso. Tem uma outra zona cinzenta que é o retorno ao trabalho. Aquele empregado foi contaminado e aí ele vai voltar a trabalhar. Né? Então, a Previdência Social deveria pedir esses testes para o retorno ao trabalho, mas na maioria das vezes o próprio médico, para dar a alta ao paciente, pede os testes. Né? Mesmo a OIT tem usado esse expediente dizendo, olha, informações pessoais do empregado devem obedecer
as regras do país e não uma norma internacional. De novo, eu chamo a atenção para o sindicato e para a CIPA, que talvez possam ajudar e auxiliar na exigência desses exames, né? E aqui há um risco reputacional, né? Você imagina um empregado nas redes sociais dizendo que você forçou ele a tirar sangue, que ele não queria, que a religião dele não permitia, e assim é realmente um risco reputacional muito grande. Por isso que a gente sempre recomenda a autorização e a norma sindical e as atas da CIPA recomendando o exame, etc. Pode seguir, por favor. Bom, por isso que a gente fala em incentivar, né? Principalmente a forma voluntária. E aí, uma outra questão que tem funcionado muito bem com clientes é a disponibilização de serviços de telemedicina. Tem algumas empresas que estão fazendo esse serviço, não é tão caro quanto parecia antes, hoje já está mais adequada, e a telemedicina tem ajudado muito aos trabalhadores, aos colaboradores a ficarem de uma forma mais tranquila, em serem acolhidos, né? Então o empregador que fornece isso tem sido diferenciado no mercado e tem tido um índice reputacional muito bom, né? Outra dificuldade, que também a Ana pode nos ajudar, se ela puder aí dar um palpite, né, é o protocolo de afastamento. Quer dizer, o que nós vamos fazer? A empresa tem que ter orientação dos profissionais da saúde para fazer um protocolo de afastamento. O mais difícil, na minha opinião, é o autodiagnóstico, né, e os assintomáticos. Essas pessoas você tem que ter um protocolo e para diminuir o impacto, né, que possa causar aos demais. Então, a orientação é sempre seguir as regras de segurança aí que estão sendo disponibilizadas pelo governo, respeitar a chamada quarentena, que são aqueles 14 dias, né? 14 mais 1, alguns protocolos falam em 9 dias mais 1, mas enfim, a maioria das empresas está fazendo 14 dias mais 1, e orientar esses empregados como é que eles devem prosseguir. Pode caminhar, por favor. A gente já falou do afastamento, do assintomático e também a observação daqueles que foram diagnosticados, né? E aí, encaminhamento ao sistema de saúde, incluindo a notificação por meio do médico do trabalho à autoridade sanitária competente, né? Então, colocar ali uma quarentena para os empregados que tiveram contato prolongado, acima de 15 minutos, ou próximo do empregado, a menos de 2 metros, com pessoas ou outros empregados diagnosticados, né? Então, aí as empresas têm utilizado as câmeras de segurança para ver com todo mundo que aquele empregado teve contato, e aí você consegue mapear quem estava em volta ali, como é que pode ou não estar contaminado. Pode seguir, por favor. Outra questão chata é protocolo de visitante, né? Então, toda pessoa aí que entrar na sua empresa, cliente, fornecedor, prestador de serviço, etc., tem que ter protocolo também de visitante. Pode seguir, por favor. Meu tempo já está esgotado. Boa. Paulo, vou passar a bola para você, Ana. Ana, não sei se você tem alguma... Deixa eu só, antes, Paulo, me desculpa, só aproveitando aqui uma pergunta, e aí já também fazendo um adendo e complementando um pouco a apresentação do Paulo, a gente tem aqui também uma questão de competência concorrente para legislar sobre matéria de saúde pública, né? Então, a gente tem, além de leis e de portarias, tanto no Ministério da Saúde quanto no Ministério do Trabalho, até para o próprio Ministério da Justiça, a gente também tem regulamentações, tanto estaduais quanto municipais, e o STF, em medida ainda cautelar, já determinou a competência concorrente de todos esses entes federativos para legislar sobre o assunto. Dito isso, a gente pode sim ter casos de medidas mais restritivas do que outras aplicadas em determinados municípios, ou mesmo em determinados estados, ou mesmo para determinados setores. Então, o que é muito importante? Aqui a regra é o protocolo da empresa vizinha não vai servir para a sua empresa, né? É muito importante que cada uma das empresas faça uma análise de toda a regulamentação aplicável, da realidade fática da sua empresa, dos seus funcionários, quais são as comorbidades dos seus funcionários, uma análise médica
conduzida por um profissional de saúde, que também verifique a localidade que cada um dos estabelecimentos estão localizados. Então, para grandes empresas que têm filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, muito provavelmente ela vai ter regras diferentes em cada uma dessas localidades. E sempre que o médico do trabalho, ou um médico epidemiologista, ou um outro médico contratado pela empresa, faça essa análise da regulamentação pública, né, do que a gente tem de política pública, vis-à-vis a realidade da empresa, para que ela adote um protocolo que seja adequado à sua realidade. Na medida do possível, todas as regras governamentais, elas devem ser aplicadas, elas devem ser adotadas e da sua forma mais restritiva. Aí uma das perguntas foi, puxa, talvez um ou outro item da norma eu não consigo aplicar. Isso é um risco? É um risco. Clientes têm sido fiscalizados, clientes têm sido penalizados, tanto em âmbito administrativo, quanto também com a propositura de ações civis públicas e afins, em âmbito administrativo, até mesmo com a possibilidade de interdição de estabelecimentos, por conta da não observância de regras com relação às medidas necessárias para a retomada das atividades. Então, qualquer medida que seja estabelecida pela regulamentação e que não estiver sendo observada, pode ensejar a aplicação de penalidades, e se a empresa não estiver observando, ela tem que ter uma justificativa muito forte para isso, e provavelmente uma justificativa pautada em alguma fundamentação técnica, médica, que ela possa fazer uso aí num caso de defesa, caso ela venha a ser questionada pelas autoridades. Eu tentei falar rapidinho. Solon, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Não, é isso. O que nós estamos vendo agora é uma pequena guerra, né, entre pessoas do poder em publicar portarias e recomendações, né? O Ministério Público do Trabalho também tem publicado notas técnicas ou notas recomendatórias. Sem dúvida, todas essas questões são questões de exposição. Teoricamente, eu teria que seguir a lei. Agora, na área trabalhista, a legislação da CLT diz que a Segurança e Medicina do Trabalho é delegada ao Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, que através de portarias iria regulamentar o assunto. Então, quando o Ministério do Trabalho edita uma portaria, menos que ela ofenda a questão legal, essa portaria é válida, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Perfeito. Vamos lá, Paulo. Desculpa a gente ter entrado aí no seu tempo. Não, imagina, acho que é uma abordagem complementar à do Solon aqui, pode até passar o próximo slide, só com algumas, acho que pontos importantes que vêm à mente quando a gente fala de privacidade envolvendo os colaboradores, né? E eu começo dizendo, né, que por mais que acho que a maioria das empresas já esteja familiarizada e mesmo trabalhando fortemente para estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, e que muito do linguajar que a gente usa, dos termos que a gente considera, parecem que já estão em vigor. A verdade é que a lei não está em vigor, existe uma indefinição quanto ao seu início. Se a gente olhar o movimento agora legislativo, teoricamente, o que prevalece é um início em maio do ano que vem para uma medida provisória que foi prorrogada até novembro desse ano, que se não for aprovada, né, vai dar então esse início a partir desse ano mesmo. Portanto, é muito ruim esse cenário. Mas tudo isso que a gente está conversando pode ser ou não, depende do quanto tempo isso vai levar, dentro de um regime específico da Lei Geral de Proteção de Dados ou não, né? Partindo do pressuposto que ela não está em vigor, que a gente não está lidando com questões consumeristas, como a gente poderia até imaginar, que é mais fácil olhar a questão da privacidade e aplicar esses conceitos da LGPD quando a gente fala numa relação de consumo, que a gente está falando aqui é na relação com os colaboradores, a gente tem que olhar o cenário que a gente tem hoje, né? E um ponto que eu acho que é importante, né, quer dizer, tentar olhar essa questão da privacidade acima da situação que a gente está vivenciando,
é que não é que a gente está debatendo aqui a seguinte situação, né? Bom, a saúde pública prevalece e a privacidade vai para o espaço, né? A gente não pode assumir essa posição, até porque quem tem acompanhado, a gente tem tido discussões até já no próprio Supremo Tribunal Federal com relação a esse equilíbrio que tem que haver, né? Então, assim, coletar e tratar dados pessoais nesse momento de pandemia, ele tem que ser visto sempre como um efeito, né? Não como a causa em si, ou seja, vou coletar o máximo de dados que eu puder, aproveitar situações que antes eu não tinha acesso e aproveito essa brecha de ter que cuidar do ambiente de trabalho para poder ter acesso a informações que até antes eu nem pensava em ter, né? Então, obviamente, isso tem que ser visto apenas como um efeito, né? De tudo isso, principalmente do que o Solon apontou, e tentar limitar o máximo possível o uso dessa informação para esse momento específico, né? Então, até aproveitando exatamente o que a Ana e o Solon acabaram de falar, né? Se a gente fosse pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, poderia ter diversas bases legais ali, até tutela da saúde ou contrato de trabalho, a gente poderia ter essas justificativas. Mas com tanta norma surgindo, eu cito até como exemplo aqui essa portaria conjunta que foi mencionada, por mais que seja difícil ou não o seu cumprimento, né, deixa clara, né, que as empresas são chamadas realmente a cuidar e prevenir e mitigar os riscos envolvendo a saúde no ambiente de trabalho. Então, tudo que se pode dizer com relação a coleta e tratamento de proteção de dados tem uma base legal que é possível ser suscitada, que é essa obrigação da empresa de manter um ambiente de trabalho livre de riscos ou com esses riscos mitigados, né? Agora, isso não dá assim, liberdade para a empresa, então, compartilhar esses dados com terceiros sem que isso esteja dentro de um contexto do cuidado da saúde dentro do ambiente de trabalho. Então, tem que tomar um cuidado muito grande quando é um compartilhamento, por exemplo, envolvendo prestadores de serviços, mesmo as questões que envolvem planos de saúde, tudo isso não estou dizendo que é vedado, mas é que a gente tem que tomar um cuidado porque são situações excepcionais que estão sendo colocadas, né? E bem lembrado aquilo que o Solon falou, quanto mais a gente puder evitar a identificação do colaborador, tanto melhor, né? Agora, compartilhar essas informações, por exemplo, com autoridades públicas, né? Eu até mencionei aqui a questão de discussões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, né? De novo, assim, acho que a gente até atendendo alguns clientes e antes até de ter mais regulações a esse respeito, a gente foi consultado por várias situações em que autoridades públicas exigiam que as empresas de diferentes indústrias ajudassem no fornecimento de informações para poder ter uma melhor visão sobre o que está acontecendo em termos de isolamento ou mesmo de contágio, né? Tem que tomar um grande cuidado com relação a isso, porque não é o simples requerimento de uma autoridade pública que já justifica o seu compartilhamento, tendo em vista a obrigação de manter o ambiente de trabalho livre ou mitigado em termos de riscos à saúde. Então, qualquer requerimento tem que ser analisado caso a caso. Não significa que a autoridade pública que ela automaticamente vai ter direito a ter acesso a esses dados. E para com os colaboradores, fundamental, né? Por mais que, de novo, a gente não esteja no âmbito da LGPD, mas que acho que tem valores aqui que vão auxiliar em futuras situações de questionamento judicial do que foi feito com o dado, deixou de ser feito com o dado, ter uma relação de transparência. Estou coletando seu dado de forma identificada, eventualmente é um exame até invasivo, que possa realmente adentrar a intimidade da pessoa. Então, por que eu estou coletando? Qual é o uso que eu vou fazer dele? Muito importante, né? Por quanto tempo eu vou utilizar esse dado e como é que eu vou descartar e se vou descartar automaticamente com o fim, por exemplo, do estado da declaração de pandemia ou, eventualmente, de alguma norma que solicitou algo mais específico.
Então, claramente a gente precisa ter uma documentação de como o colaborador recebeu essa informação e como a empresa por trás deu cumprimento a esse tratamento de dados. Então, assim, não é só o querer fazer, mas é documentar o que fazer também, porque isso possivelmente, acho que a gente, né, não tem muita dúvida que vai ser objeto de prova posteriormente. Então, essa documentação é fundamental também. Então, assim, acho que só realmente aqui uma parte complementar e também para dar espaço para a Bel poder entrar com a parte previdenciária e a gente ficar à disposição para as questões também. Eu sou Isabel Bueno, para quem não me conhece, agradeço a presença de todos. Eu venho aqui para trazer a minha preocupação com a contaminação de casos de Covid, quando as empresas são obrigadas a funcionar ou quando elas voltarem a funcionar porque elas assim desejam. A funcionar, eu quero dizer, dentro do ambiente anterior à pandemia, dentro do ambiente de escritório, dentro do ambiente de fábrica, aqueles que já estão operando já têm que viver com isso, e aqueles que têm a escolha de deixar as pessoas em home office ou podem levar as pessoas de volta ao escritório, que tenham em mente essa particularidade da legislação previdenciária. Existe uma contribuição previdenciária que incide sobre a folha de salários em alíquotas básicas de 1%, 2% ou 3% sobre a folha de salários. Essa alíquota, ela pode ser aumentada ou diminuída se a empresa for ineficiente em prevenir acidentes do trabalho, e ficar doente é entendido aí como um acidente do trabalho. Então, pode aumentar se a empresa for ineficiente, ou se a empresa for eficiente, essa alíquota pode diminuir. De acordo com essa sobre-alíquota, que é o FAP. Vocês já devem ter ouvido falar do RAT, que é essa contribuição de 1, 2 ou 3. O FAP, que é esse percentual, esse elemento que vai incidir sobre a alíquota. E o FAP é feito quando se compara a empresa com o desempenho dela em acidentar, com outras empresas do mesmo setor. Talvez muitos de vocês já saibam isso, desculpem estar falando dessa maneira, mas é porque às vezes não é da área da pessoa. E o FAP aumenta se houver muitos casos de adoecimento aí da Covid. Se houver contaminação e as pessoas ficarem doentes, pode esperar que no ano que vem, quando for divulgado o FAP da sua empresa, pode ser que ele esteja maior. E aí vai haver uma consequência tributária, que é a consequência, ou previdenciária, que é o aumento dessa alíquota de SAT ou RAT. Lá na frente, a empresa que tiver eventualmente um aumento disto vai ter que se defender, se é que assim vai ser possível, para dizer o seguinte: olha, eu acho que os meus empregados não adoeceram dentro do meu ambiente de trabalho. Pode ter acontecido deles terem adoecido em casa. Por isso que o Solon iniciou essa nossa apresentação aqui, dizendo que é muito importante documentar tudo que vocês vierem a fazer, todas as medidas de prevenção que venham a ser adotadas, a eficiência do que vocês conseguirem fazer, porque isso vai constituir o material de defesa quando vier um FAP alto e vocês tiverem que demonstrar que foram eficientes em prevenir contaminação dentro do ambiente de trabalho, demonstrando que foram capazes de isolar, que foram capazes de provar que a contaminação não aconteceu lá dentro, ainda que seja por um meio indireto, por uma inferência. Como, por exemplo, se eu ficasse doente aqui, aparecesse com a Covid e a empresa aqui estivesse fazendo estivesse adotando todas as melhores práticas de higiene, distanciamento e de revezamento de turnos, e ainda assim o Paulo, que estava ao meu lado, a Ana Cândida ou o Solon, porque eu fiquei próxima deles, eles fossem afastados por um período de 14 dias e não contraíssem o vírus. A empresa teria um meio indireto de provar que os métodos que ela adota são eficientes e que muito provavelmente
eu teria me contaminado fora daquele ambiente. Pois bem, esse material vai ser importante no ano que vem. Se houver um falecimento, se alguém que contrai Covid estiver trabalhando e houver um falecimento, nós teremos aí o dobro. Já vai, a alíquota do RAT dobra. E a empresa vai ter que provar, se possível, que ela não foi a causadora daquela contaminação. Portanto, aqui vocês vão encontrar comentários sobre, será que existe uma natureza ocupacional da Covid? E um material que está escrito e que vocês receberão depois daqui, vai ser enviado por e-mail. Haverá uma natureza ocupacional toda vez que houver um nexo causal. E esse nexo vai ter que ser provado, senhores, pelas empresas, porque o Supremo Tribunal Federal afastou a obrigatoriedade de que o empregado provasse que tinha se contaminado dentro do ambiente de trabalho. Entendeu o Supremo Tribunal Federal, no artigo 29 aí, da medida provisória 927, que o empregado ainda ter que provar que ele se contaminou dentro do ambiente de trabalho era uma prova diabólica. E eu concordo, mas eu também acho diabólica a prova que a empresa vai ter que fazer de que o empregado não se contaminou lá dentro. Isso vai ser bastante difícil porque alguém que volta a funcionar ou que já está operando não tem a única medida realmente eficaz, ou seja, comprovadamente eficaz de evitar a contaminação, que é o distanciamento social. Então, coloco para os senhores aqui essa obrigação. Sei que isso não está no radar assim de bate-pronto, mas vai ser uma consequência que eu enxergo. Enfim, acho que ficamos abertos aqui para eventualmente perguntas. Olha lá, a Covid terá afastamento pelo INSS? Estou vendo aqui uma pergunta. Esse é para você, passar. Bel. Eu sei, eu estou vendo. Pode passar, por favor, o slide. Veja só, quando houver, se vai ser um afastamento pelo INSS, pode ser, pode acontecer. É importante vocês terem aqui um elemento que eu, quando fiz agora o resumo, esqueci de colocar. Esse afastamento pelo INSS pode acontecer, porque a pessoa está doente mesmo e vai ter que ter. Que no ano que vem, quando forem fazer a defesa, nós vamos ter que explorar uma coisa que está aqui, é o artigo 20 da Lei 8.213. Neste artigo de lei, está dito que não se considera como doença do trabalho uma doença que seja endêmica de uma determinada região. O que é uma doença endêmica? Poderia ser a malária, poderia ser febre amarela, que se a gente estivesse no interior, poderia ser febre amarela. Pois bem, hoje, essa doença é pandêmica. O mundo inteiro é uma região endêmica. Se não se considera uma doença do trabalho, uma doença endêmica, será que a Covid será considerada uma doença do trabalho? Será que no final de tudo o Supremo vai terminar decidindo de que a Covid era uma doença do trabalho? Pode ser que não. Pode ser que ele tenha dito só porque que a prova não competia ao empregado, que é uma prova diabólica, mas ela é tão diabólica quanto a do empregador, que adota as medidas, claro. Eu não estou aqui referindo a um empregador que não adote. Outro slide, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que me seja aqui importante. Acho que é isso, que a dedução dos 15 primeiros dias de afastamento. Em caso de contaminação pela Covid, senhores, o empregador pode deduzir os repasses ao INSS adotando os procedimentos que estão aqui, mas aí eu teria que reconhecer que a pessoa foi afastada por Covid. Não que nossa recomendação, não usem isso aqui para falar que determinadas pessoas que contraíram outro tipo de doença ou qualquer outro tipo de afastamento que foi por Covid, para não ficar gerando um banco de dados de que teria havido contaminação por Covid
muito grande, muito grave na empresa, ou seja, economiza-se nesse ano, mas no ano que vem esse dinheiro vai custar muito mais, porque agravar uma alíquota aqui para o dobro sempre será muito maior. Mais alguma pergunta que tem aí, Ana Cândida? Pudesse olhar? Não, Bel. Tá certo. Era só isso mesmo. Bom, eu acho que só para a gente finalizar, acho que fica aqui o recado das medidas, das empresas tomarem todas as precauções necessárias, observar toda a regulamentação aplicável, principalmente as políticas públicas aí de enfrentamento ao Covid, as normas que estão sendo editadas em âmbito estadual e municipal, com as recomendações de protocolos para a retomada ao trabalho. Se municiar de documentação, é muito importante guardar toda essa documentação de uma forma adequada. O período pós-Covid, se Deus quiser, vai chegar logo mais, mas vai chegar com bastante trabalho para nós advogados, né, com reclamações trabalhistas, ações indenizatórias, pagamento de verbas previdenciárias, discussões acerca aí da privacidade dos dados dos empregados. Então, é muito importante que as empresas estejam preparadas para esse momento pós-Covid, principalmente para as discussões jurídicas que a gente vai ter, que a gente vai enfrentar logo mais. Não sei se algum dos meus colegas quiserem complementar com alguma coisa, caso contrário, a gente fica à disposição no escritório, vocês têm os nossos e-mails, a apresentação, de novo, vai estar no nosso portal de notícias, o Único, junto com diversos materiais que a gente tem escrito sobre os temas jurídicos relacionados à Covid. Bom, acho que é isso, então. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.